Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te damos graças por essa noite. Pedimos que nesta hora em que nós lemos a Tua Palavra, o Senhor assim nos fale por meio dela. Que sejamos edificados, que a Tua Palavra opere em nosso coração, nos santifique, nos aperfeiçoe, nos edifique. Que ao ouvirmos a Tua voz, ó Deus, nosso coração seja moldado a Cristo. A nossa igreja, como comunidade do Senhor, seja conformada a Cristo. E que assim nós experimentemos da Tua graça, sejamos edificados, sejamos compelidos a servir ao Senhor, uns junto aos outros, servindo a todo o corpo de Cristo. Que assim, ó Deus, o Senhor fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 4 de Efésios, ele apresenta uma semelhança bem interessante com o capítulo 2. Paulo, como já foi falado anteriormente, ele faz uma divisão de Efésios bem clara. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo se propõe a tratar basicamente de assuntos teológicos. Ele aponta para as bênçãos da salvação, ele aponta para a sua oração também no sentido teológico, para que os crentes compreendam a sua herança, a sua esperança, o poder de Cristo. Ele apresentou aquela clássica exposição da salvação pela graça somente, sobre a graça do Senhor que é derramada, tanto sobre gentios e judeus, logo em seguida, reunindo em um só povo, um trecho que nós lemos, inclusive, em nossa liturgia. No capítulo 13, ele aponta para o seu ministério aos gentios, para a sabedoria de Deus, em chamar um povo tão diverso, reunindo-os sobre o mesmo cabeça, Cristo Jesus. Ele orou para que os crentes conhecessem o amor de Deus, que está em Cristo, o amor que excede todo entendimento. E agora, a partir do capítulo 4, Paulo passa a tratar de questões, digamos, mais práticas. Ele falou sobre unidade no começo do capítulo 4, e agora ele fala sobre a diversidade da igreja. Se ele falou sobre unidade, agora ele muda esse tom e falará sobre a diversidade. Mas qual é a conexão desse capítulo com o capítulo 2, como eu acabei de falar? No capítulo 2, após Paulo falar sobre a salvação pela graça, ele expõe justamente a união que é na igreja. Nós lemos Efésios 2, versículos 13 a 18, que anuncia isso. Cristo derrubou a parede de separação, ele uniu judeus e gentios em um só corpo, ele reconciliou ambos com Deus. Há uma união muito clara. Tanto judeus quanto gentios agora fazem parte do mesmo povo. Ambos foram reconciliados pelo mesmo mediador, por Cristo Jesus. Ambos agora pertencem ao mesmo povo, já que não há mais uma parede de separação, não há divisão entre eles. Mas a conclusão de Efésios 2 é que este povo unido, ele também tem sido edificado. Cristo não apenas reuniu um povo para si, ele não apenas juntou judeus e gentios,
é Ele quem tem continuamente feito com que esse corpo seja edificado, com que esse corpo cresça. E agora, no capítulo 4, Paulo mostra como Cristo realiza isso na igreja. Como Cristo edifica a sua igreja. Esse é o tema da pregação de hoje. Como Cristo edifica a sua igreja. E a primeira ação que Cristo realiza na sua igreja para a sua edificação é que Ele concede graça aos homens. É Cristo quem concedeu graça aos homens. Assim que começa o versículo 7 que nós lemos. E agora foi concedida a cada um de nós, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça, ela nos foi dada, foi concedida. E isso significa graça. É um favor imerecido. É algo que nós não merecíamos, não éramos dignos. Paulo até então falava da graça da unidade. Nós graciosamente fomos reunidos, pertencemos ao mesmo povo. Paulo começou o capítulo 4 dizendo: eu rogo a vocês que vocês vivam de modo digno do chamado. Ele usa uma linguagem comunitária. Vocês todos têm a mesma esperança. Vocês servem ao mesmo Deus. Têm o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo. Vocês fazem parte de um mesmo corpo e do mesmo Espírito. Vocês foram chamados na mesma esperança. Há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Mas de repente Paulo, ele muda essa chave. E a graça foi concedida a cada um de nós. Ele agora divide a igreja. E fala: todos nós, essa grande comunidade, esse grande povo, cada um deles recebeu a graça do Senhor segundo a proporção do dom de Cristo. Foi segundo Cristo desejou nos dar a sua graça. Foi na medida com que Cristo queria que as coisas assim acontecessem. Romanos nos lembra dessa mesma realidade. Quando fala da graça, Paulo em Romanos declara: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Por que há uma diversidade na igreja? Porque nós somos tão diversos. E aqui Paulo está preocupado em dizer que alguns da IPJO vieram do Nordeste, outros do Norte, outros são de Santa Catarina, outros de São Paulo. Não é esse o foco. Não se trata de uma diferença cultural, de uma diversidade em âmbito humano, antropológico. Paulo fala de uma diferença espiritual. Ele tratará, como veremos nos versículos seguintes, de aspectos do próprio dom de Cristo, de como Cristo tem trabalhado na igreja e concedido pela sua graça, pelo seu dom, dons à igreja. Paulo cita o próprio Salmo 68, que lemos no início do culto. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqueles que estavam mais atentos à leitura inicial talvez percebam que há uma pequena diferença aqui. Lá era dito que ele recebeu homens como dádivas. Agora Paulo diz que ele concedeu dádivas, concedeu dons aos homens. Há uma inversão no texto. E é proposital. Talvez a ideia de Paulo não fosse ser literal no Salmo 68, versículo 18. Talvez a intenção de Paulo fosse apenas apresentar de forma resumida o que aquele salmo apresenta, declara, e então aplicá-lo como um todo a esse trecho. E por ocasião da lembrança de Paulo na hora, talvez tenha ficado bem parecido com o versículo 18. Mas de qualquer que seja a nossa interpretação, nós podemos ver claramente que Paulo faz um uso legítimo da Escritura. Ele aponta para o Antigo Testamento, onde Davi declarava toda a glória de Deus. O Deus que havia dado vitória a Davi, que havia exaltado o seu servo, o Deus que cuidava tão cuidadosamente, paternalmente de Israel, é o Deus que deu dádivas aos homens. O Deus que graciosamente concede dons ao seu povo, como é proclamado a respeito da obra de Cristo. E no versículo 9 parece que Paulo perde um pouco o fio. Ele está falando sobre dons. E de repente ele aponta para algo que parece meio complexo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Paulo fala sobre aquele que subiu, também deveria ter descido.
Essa é a realidade. E aqui de novo há um outro trecho de Efésios muito debatido. Há 3 interpretações principais do que seriam essas regiões inferiores da terra. Alguns pensam que é o inferno, como aparece lá em 1 Pedro, mas é pouco provável que Paulo pretendesse falar sobre o inferno aqui. Alguns pensam que era a encarnação, mas talvez Paulo desejava ser mais profundo do que isso. E de fato, quando a gente olha para Efésios, capítulo 1, versículo 20, quando Paulo contrasta a morte de Cristo e sua ressurreição, ele faz justamente isso. Ele faz uso de uma expressão parecida, o que provavelmente sugere que esse texto, as regiões inferiores da terra, se trata justamente do seu sepultamento, embora não tenha citado diretamente o Evangelho de Mateus, onde Cristo, se comparando a Jonas, diz que importa que o Filho do Homem esteja no coração da terra. Paulo pensasse exatamente isso. Ele foi até o coração da terra. Ele foi sepultado, esteve entre os mortos, mas ele ressurgiu dos mortos, ele venceu, ele foi exaltado. Paulo traz o Salmo 68 para uma outra dimensão. Ao contrário da vitória de Davi, a vitória de Israel, que é apenas uma vitória militar, passageira, momentânea, a vitória de Cristo ela é eterna, pois ele venceu aquele que ninguém poderia vencer. Ele venceu a própria morte. Aquele que subiu é o mesmo aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deus concedeu dons à igreja. Qual o propósito desses dons? É para que ele enchesse todas as coisas. Para que a sua plenitude, sua sabedoria, como foi anunciado por Paulo no capítulo 3, se tornasse clara, visível à igreja. Deus deu dons aos homens, irmãos. E qual a relevância disso para nós? Porque nós precisamos aprender sobre Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10. Isso, irmãos, muda totalmente a forma com que nós compreendemos os dons. Nós aprendemos que não devemos avaliar os dons de forma tão humana. Afinal de contas, os dons provêm de Deus. Foi Deus quem concedeu a graça segundo o dom de Cristo. Foi Deus, foi Cristo Jesus, aquele que desceu e depois subiu, quem deu dons aos homens. Todo dom que nós temos, irmãos, procede do Senhor. Portanto, se nós achamos que temos algum dom que é de destaque, se os irmãos veem, em alguns outros irmãos aqui da igreja, uma boa aptidão para o ensino, falam bem, sabem se comunicar, sabem explicar o texto bíblico, parece que entendem mais fácil as escrituras, não deixem que eles se tornem orgulhosos. Lembrem-se, vocês possuem esse dom de ensino tão notório, tão perceptível, mas isso é graça do Senhor. Aqueles que foram chamados para ensinar, para exortar, para anunciar a palavra, devem reconhecer que nenhuma dessas virtudes procede naturalmente deles, mas procede somente de Deus. E poderíamos até mesmo resgatar na memória alguns casos curiosos. O que aconteceria se nós trouxéssemos um crente, um professor de faculdade, muito bom, mas que Deus o chamou para o diaconato, e não para ser professor de escola dominical? Por mais que ele seja um excelente profissional na área dele, se ele não possui o dom de ensino, conforme Deus estabeleceu na sua palavra, dificilmente ele realizará bem a função que é dada a ele na igreja, como professor de escola dominical. Da mesma forma, aqueles irmãos que têm um dom que talvez ninguém perceba, que seja pouco reconhecido, não se sintam constrangidos. Se você é alguém, irmão, que é muito perceptível na misericórdia, você percebe facilmente alguém que precisa de auxílio, alguém que passa por dificuldades, aquilo que talvez passe batido pelos olhos do pastor, dos presbíteros, para você é notório, é claro. Não se sinta desprezado, porque ninguém percebe o quanto você tem cuidado com os irmãos. Perceba nisso a graça do Senhor. Embora talvez nem todos reconheçam, nem todos percebam, foi o próprio Deus quem te deu esse dom, quem reconhece em você esse dom, e te chama para exercitá-lo, para colocá-lo em prática. Se você, minha irmã, meu irmão, é alguém que possui o dom da misericórdia, o dom do serviço, o dom da contribuição,
Pratique isso. Exerça o seu dom, mesmo que ninguém esteja notando. Mesmo que haja pouco elogio. Mesmo que ninguém fique batendo nas suas costas, como às vezes acontece com o pastor, com o presbítero quando dá aula. Fala, que aula boa, pastor. Fala, nossa, você nunca ganhou elogio por ter servido a igreja. Por ter sido tão misericordioso com tantas pessoas. Mas o que importa, irmãos, é nós sermos aprovados pelo Senhor. O exercício dos dons busca ser responsável com aquele que nos concedeu esses dons. De nada adianta nós termos aplauso dos homens se aquele que nos deu o dom não nos aprovar, não for glorificado pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, pela boa realização, pela forma com que nós exercemos os dons. Cristo nos dá dons para que nós coloquemos em prática, é Ele quem nos concede. Esses dons são a graça do Senhor. Mas é uma última aplicação que eu queria que os irmãos notassem aqui, muito importante para nós. Irmãos, se dons procedem do Senhor, o que deveríamos esperar de dons? Quem deveria ter dons? Se os dons são uma concessão de Deus, será que um ímpio tem algum dom? Será que alguém que não foi eleito pelo Senhor, alguém perdido no mundo, possui o dom de ensino e pode muito bem ensinar a Bíblia? É alguém que é marcado pela misericórdia, conforme as Escrituras, uma misericórdia que glorifica ao Senhor? Será que alguém que não teme ao Senhor é apto para exortar alguém na palavra? Certamente não. Mas qual a importância disso? É que nós, irmãos, não podemos achar que dons é a mesma coisa que os talentos do mundo. Dons são coisas completamente diferentes. É o próprio Deus quem concede. Como nós veremos em seguida no texto, eles visam a edificação da igreja. Dons são uma concessão de Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que muitas coisas que nós achamos que são dons, não são. Tocar instrumento é um dom? Irmãos, há muitos ímpios por aí que sabem tocar muito melhor que alguns crentes. Isso não é um dom. Limpar a igreja, isso é dom? Irmãos, não é um dom. A igreja poderia muito bem comprar uma empresa terceirizada e limpar a igreja toda semana. E fariam muito bem feito, como fazem em muitos outros ambientes. Cozinhar é um dom? Não é um dom. Portanto, irmãos, esse é o grande desafio. É que nós, de fato, promovamos a edificação da igreja. Não se sinta constrangido se você executa isso, isso é muito bom. Estava ótimo o almoço hoje. Nós temos ótimas cozinheiras. Não porque tem dom de cozinha, mas porque tem um talento excelente na cozinha. Nós temos irmãos que zelam pela igreja e limpam a igreja muito bem. Não porque tem o dom da limpeza, mas porque limpam com zelo, com amor a igreja. Mas o grande desafio, irmãos, é que nós devemos promover a edificação da igreja. Às vezes fazemos tantas coisas, nos enchemos de tarefas na igreja, mas infelizmente tarefas que não edificam a igreja, que não buscam a glória de Cristo, que não trazem nenhuma mudança real do conhecimento do Senhor, que levem a evidenciar o Evangelho no serviço, que levem a anunciar a Cristo no ensino, na exortação. Nós precisamos realmente conhecer os dons do Senhor, avaliar a nossa própria condição que o Senhor nos chamou para fazer e fazermos isso, ao invés de acumularmos tarefas que pouco servem de fato ao corpo de Cristo. Portanto, irmãos, sejamos zelosos. Deus não deu os dons. Ninguém tem todos os dons. O pastor precisa de você, o conselho precisa de vocês, porque nós também não temos todos os dons. Da mesma forma, vocês precisam de um conselho, de um pastor, de diáconos, porque há dons neles que vocês não têm. Ninguém tem todos os dons. Mas, ao mesmo tempo, nenhum crente fica sem nenhum dom. O nosso Deus, Ele concede, nem que seja um único dom, a alguns dos crentes, a fim de que eles sirvam à igreja. Que nós, irmãos, trabalhemos para a edificação da igreja, porque é assim que Cristo continua agindo. Qual a primeira forma de Cristo edificar a igreja, então? Ele concedeu graça aos homens, concedeu graça aos crentes. E o que Cristo faz em seguida? Como Cristo edifica a igreja, em segundo lugar? Ele edifica porque Ele concede homens para esse serviço. Ele concede homens ao serviço. Paulo continua dizendo, e Ele mesmo concedeu
uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Cristo concede graça. E o que ele faz em seguida? Ele concede pessoas à igreja. É ele quem concedeu à igreja os apóstolos do passado, os profetas do passado, evangelistas. Os apóstolos eram aqueles que eram o fundamento da igreja. Falavam da parte do grande rei Jesus que venceu a morte. Traziam por escrito, inspirados por Deus, a revelação última de Deus. O próprio Filho encarnado que trouxe a revelação plena do Pai. Os profetas eram aqueles que, seguindo a mesma linha do Antigo Testamento, anunciavam a palavra de Deus, proclamavam a revelação que foi dada aos homens, tornavam claro a revelação de Deus a nós. Os evangelistas eram aqueles como Timóteo, estabelecidos em áreas para começar o trabalho, para alcançar perdidos, para plantar igrejas, formar conselhos, organizar trabalhos. E Deus também concedeu à igreja pastores mestres. E aqui não há uma divisão. Pastores e mestres não são duas funções diferentes. É a mesma função. Ele concedeu pastores, pastor que exorta, e mestres para ensinar. É Deus quem estabeleceu liderança na igreja. E por que ele fez isso? Para que a igreja seja aperfeiçoada, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que você seja aperfeiçoado, irmão. O que ele fez para que você possa ser aperfeiçoado? Te deu um pastor, te deu presbíteros, como hoje é dia do presbítero. Glorifique a Deus pela vida do seu presbítero, por ter homens na igreja que foram chamados por Deus para o seu aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento visa um outro alvo: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, para que você é aperfeiçoado pelo pastor e pelo conselho, pelos presbíteros? Para que você sirva. E perceba como às vezes a gente acaba invertendo isso. A gente fala, não, agora está um pastor aí, agora eu posso ficar tranquilo no banco. Posso sentar, cruzar, porque agora o pastor vai mandar ele no trabalho. Irmãos, não é para isso que o pastor é dado para a igreja. Não é por isso que o Senhor estabelece presbíteros na igreja. É para que você seja aperfeiçoado, para que você sirva. Não para ser servido. Não para ficar esperando, de braços cruzados, alguém vir te atender e servir. Mas é para que você seja útil no serviço. Para que outros sejam aperfeiçoados por você, pelos dons que você tem, que Deus te deu. Deus nos aperfeiçoa para que nós sirvamos a igreja. E o nosso serviço deve buscar a edificação para a edificação do corpo de Cristo. Percebam que é uma cadeia de acontecimentos. Deus concede homens à igreja, concede pastores mestres, concede evangelistas, concede presbíteros à igreja, liderança à igreja. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados. Aperfeiçoados para quê? Para servirmos a igreja. E o que o serviço realiza? Esse é o serviço que busca a edificação do corpo de Cristo. Uma edificação que pretende alcançar a unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, vejam que Paulo está começando a fechar o argumento que ele pretende trazer nessa porção do texto. Ele começou lá atrás, no versículo 7, dizendo: Deus, por meio de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, concedeu graça aos homens, deu dons aos homens. Ele concedeu a esses homens o serviço à igreja, concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres à igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada, sirva, seja edificada. E qual é o foco da edificação da igreja? É para que essa igreja, tão diversa, com tantos dons, esteja unida na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Alcance a perfeita varonilidade. Seja um homem maduro, um homem perfeito, um homem ideal, de acordo com a Escritura,
Alcance a medida da estatura da plenitude de Cristo. Seja cheia de Cristo. Então percebam, Cristo concedeu graça à igreja, concedeu homens à igreja para que a igreja seja cheia dele. Para que ele habite no coração dos crentes. Para que a igreja seja cheia daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então percebam aqueles que exercem autoridade aqui entre nós. Presbíteros, diáconos, vocês foram dados à igreja para a edificação dela. E Deus pedirá contas disso. Se você assumir um ofício, meu irmão, saiba que Deus pedirá contas. É seu dever zelar por essa igreja, realizar muito bem a sua tarefa, cumpri-la, não por medo do pastor, dos presbíteros virem chamar sua atenção, diácono. Não porque o pastor vai ficar te cobrando, presbítero, mas porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, te colocou nessa função. Portanto, trabalhe, se empenhe, sirva a igreja de fato, se aperfeiçoe cada vez mais, busque se aperfeiçoar no seu ofício, pois esse povo que aqui se reúne todo domingo precisa que você o ensine, precisa que você seja apto para aperfeiçoá-lo. É seu dever se aperfeiçoar cada vez mais, ser zeloso e responsável com sua tarefa. Ao mesmo tempo, irmãos, vocês que talvez não tenham nenhum tipo de ofício na igreja, vocês também devem servir. O aperfeiçoamento não é para que vocês tenham conhecimento guardado no coração e na mente, mas é para que vocês sirvam a igreja, para que vocês trabalhem para a edificação desse povo. O trabalho, meus irmãos, não é realizado por conta do pastor, não é o pastor que traz a igreja a perfeita varonilidade, não. Não é o pastor quem faz com que a igreja alcance a estatura da plenitude de Cristo. É o próprio Senhor agindo em você que faz isso. Você é parte dessa obra. É seu dever se envolver, trabalhar, não ser apenas um espectador, mas de fato um crente em Cristo, uma parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. A nossa igreja, irmãos, não pode haver espectadores. Todos fazem parte desse corpo, devem exercer suas funções, a fim de que o corpo funcione bem, a fim de que nós sejamos úteis para o serviço ao Senhor. E qual é o propósito de todas as coisas? Chegar à plenitude do conhecimento de Cristo. Percebam de novo a importância de um crescimento comunitário. Irmãos, de nada adianta se apenas alguns poucos irmãos estiverem aqui na escola dominical. Não adianta. A igreja não chegará a essa unidade do conhecimento, da fé de Cristo, quando apenas uma parte dela se compromete a aprender do Senhor. A igreja não será isso que o Senhor propõe que ela seja, se apenas alguns estiverem de fato envolvidos. Nós precisamos de fato nos envolver com a igreja, amar a igreja, crescer juntos, uns aos outros, pois o crescimento não é individual, não é cada um por si, é em unidade. O objetivo do Senhor é que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do seu Filho. É um crescimento conjunto. É isso que Deus deseja de nós. É que um esteja puxando o outro, um incentivando o outro, um orando para que o outro cresça, se desenvolva e aprenda cada vez mais, a fim de que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cristo concede então graça à igreja, concede homens à sua igreja, oficiais da sua igreja, e é Ele mesmo quem concede o crescimento da igreja. Aquele que edifica a igreja, ele edifica por si só. Ele usa o seu povo, mas a menos que ele esteja nessa função toda, a menos que ele haja na igreja de forma total, a menos que ele esteja no propósito dessa ação, não haverá crescimento. O crescimento só é possível quando Cristo age na igreja. A partir do versículo 14, embora não pareça tão claro aqui no texto, Paulo agora conduz para a conclusão do seu texto, para realmente o propósito, a finalidade de todas as coisas. Por que Cristo deu graça à igreja? Por que Cristo deu homens à igreja? Ele fez tudo isso para que nós não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina.
Nossa versão poderia muito bem deixar o termo literal aqui. Paulo fala para que não sejamos mais infantis, não sejamos mais crianças diante de um mar agitado. Você já viu uma criança no mar? Se você teve filho e foi para a praia aqui perto, você sabe muito bem como acontece uma criança perto do mar. O que acontece quando vem uma onda? Ela é lançada de um lado para o outro. A firmeza que nós temos, elas não têm. Elas não pesam tanto. São levinhas. E essa é a ideia de Paulo. Qualquer onda que vem num crente imaturo, numa igreja que não cresce unida, aquela onda leva cada um para um lado. Todo mundo se espalha. Qualquer vento de doutrina, qualquer nova moda, faz com que tudo mude, se inverta. Mas o propósito é justamente que isso não aconteça, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Porque há muitos entre nós, neste mundo, que agem desta maneira, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Irmãos, falsos pastores, falsos mestres, não é uma novidade de nossa época. Isso sempre existiu. Essa é a preocupação que estava no coração de Paulo nesse texto. Irmãos, amadureçam, cresçam, para que vocês não sejam presas fáceis, a fim de que não seja qualquer um que leve vocês a se afastar de Cristo, a fim de que a fé de vocês não seja enfraquecida. Irmãos, de que outra forma nós podemos crescer e lutar contra essas modas, esses enganos do mundo, se não estando com a igreja de Cristo, se não unidos uns aos outros? Isso é algo vital para nós, irmãos. O culto de domingo não é apenas uma artimanha da semana, uma rotina, algo que nós colocamos na agenda vez ou outra. Ele é vital para nós. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ninguém abandona o evangelho após um domingo qualquer. É algo que acontece domingo após domingo. Esse domingo eu não vou porque eu tenho aniversário. Domingo que vem tem futebol, meu time está jogando. No outro, muito cansado, pastor, semana foi muito corrida, estou derrubado. Irmãos, é assim que nós nos tornamos alvos de qualquer tipo de engano, de qualquer artimanha. É assim que nos tornamos leves e qualquer vento de doutrina, qualquer onda, nos leva embora, nos afasta. Nós precisamos honrar ao Senhor e estar unidos com o seu povo. Sermos juntos, edificados por Ele. Paulo conclui, mas seguindo a verdade. Então, ao invés de sermos facilmente levados, devemos então seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui está o propósito da igreja. É sermos edificados em Cristo, é crescermos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E algo de novo importante nesse momento do texto, aqui nesse trecho do texto. Irmãos, qual é a função da igreja? Por que nós realizamos atividades? Por que nós temos o trabalho da SAF, dos jovens, dos homens? Por que nos reunimos? Por que temos reunião na terça-feira? Reunião na quinta-feira? Porque constantemente nossa agenda está cheia de coisas da igreja, a gente acaba tendo que selecionar uma coisa ou outra na semana para participar, porque não dá tempo de participar de tudo. É porque nós procuramos comunhão ou porque procuramos a Cristo? E agora? O que eu respondo para o pastor? Irmãos, o propósito da igreja não é promover a comunhão. O foco de toda atividade não é estar junto. Não é ter um trabalho social. Se o nosso foco for apenas a comunhão, irmãos, nós estamos distantes desse propósito do texto. A igreja, ela foi constituída pelo Senhor e recebeu muitos dons para que ela cresça naquele que é o cabeça, Cristo. Qualquer reunião que façamos, irmãos, que Cristo não for o centro, que a parte mais importante
não for nós sendo edificados em Cristo, ela é nula. Pode ser facilmente descartada do nosso calendário eclesiástico, pois não serve para nada. O propósito da igreja, irmãos, é sermos edificados em Cristo. É crescermos naquele que é o cabeça. Não é comer junto, não é dar risada, não é brincar, se divertir. É crescer naquele que é o cabeça. Essas coisas podem acontecer, não há nada de errado. Em termos de um tempo social, comermos juntos, nos alegrarmos na comunhão dos santos, isso também é um meio de graça para nós. Mas se Cristo não estiver no centro, essa reunião não vale de nada. É inútil. Pois o nosso propósito é sermos edificados em amor, é crescermos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. E é somente por meio dele que o nosso corpo, a nossa igreja, sendo bem ajustada, com cada pedra no lugar, depois de Cristo dar aqueles tapinhos, colocando exatamente na posição que ele quer, é assim que esse corpo, com o auxílio de toda a junta, cooperando uns com os outros, efetua o seu próprio crescimento. E Paulo não fala de crescimento numérico e também nem é meu interesse focar em crescimento numérico. Irmãos, o foco de Paulo e também o foco pastoral para essa igreja é esse, é que nós cresçamos no conhecimento do Senhor. Eu não tenho nenhum problema em chegar ao ano que vem com o mesmo número de membros, desde que haja uma igreja sólida na doutrina, conhecendo o Senhor, sendo edificada dia após dia no Senhor. Devemos sim buscar crescimento numérico, devemos evangelizar, mas o crescimento numérico, irmãos, é consequência. Nós devemos trabalhar para que haja uma edificação dentro da igreja, para que nós sejamos edificados, para que a nossa igreja seja uma igreja sólida no conhecimento de Cristo, para que sejamos um corpo bem ajustado, consolidado, com cada junta auxiliando, cada parte cooperando, e nós crescendo. É esse o propósito do Senhor para nós, é isso que o Senhor quer da IPJO. É isso que o Senhor quer que você faça, meu irmão, que você se envolva nesse trabalho, que você de fato ame a sua igreja, não da boca para fora, mas de fato, usando os dons que Deus te deu. Buscando comunhão, sim, mas buscando, acima de tudo, o crescimento conjunto em Cristo. Reconhecendo a graça que foi concedida a você, para que você sirva a sua igreja. Nós estamos unidos em um só corpo, recebemos a mesma graça e é dever de todos nós. Cada um com a sua particularidade, com o seu dom, com a graça que foi concedida a você, servindo a igreja. Portanto, meus irmãos, que o Senhor continue a edificar a nossa igreja. Que sejamos de fato um edifício, um corpo bem ajustado e consolidado. Que cada junta realize a sua parte. Que nós cooperemos uns com os outros e assim pela graça do Senhor. Pois é somente por ela, por meio de Cristo, que nos amou, que nos deu seu sangue por nós, que nos comprou como seu poder, apenas por meio dele, nós podemos crescer. Que de fato Cristo seja o centro em tudo que fizermos como igreja. Que em cada programação da SAF, dos homens, dos jovens, nós estejamos lá querendo ouvir de Cristo, querendo aprender de Cristo, querendo ser ajustados, consolidados em Cristo, a fim de sermos uma igreja que glorifica Cristo nosso Senhor. Vamos orar.